Boa noite, eu vou estar apresentando sobre a hierarquia das leis e meu nome é Zélia da Costa Rocha. Para começar, eu vou estar falando sobre a definição de hierarquia das leis, que é um dos pontos importantes, né, quando você começa a falar desse tema. Começando do conceito, né, que seria, ele é o princípio fundamental do sistema jurídico que organiza as normas legais por níveis de importância e aplicabilidade. Levando em consideração isso, a hierarquia das leis aqui no Brasil, ela segue a mesma lógica da pirâmide de Kelsen, em que a Constituição Federal está no topo e as normas de menor grau obedecem às de maior grau. Também tem a consistência legal, que seria a hierarquia das leis, assegurando que todas as normas sejam aplicadas de forma consistente, sem contradições, ou seja, de nível inferior, como eu disse, não podem contrariar as de nível superior, o que mantém esse sistema jurídico coeso e previsível. E a prevenção de conflitos seria estabelecer uma ordem clara de precedência entre essas leis, e assim seria evitando os conflitos entre normas que poderiam sugerir de interpretações diversas. Então, assim, não teria contradições, no caso. Isso é particularmente importante em sistemas complexos como o do Brasil, onde há múltiplas esferas do governo, que seriam municipal, federal e estadual, tendo o poder de legislar. Dando continuidade aqui, seriam as fontes do direito. E são elas as constitucionais, infraconstitucionais e as infralegais. Começando da constitucional, elas são as disposições contidas na Constituição Federal, o documento supremo do país que tem a mais alta autoridade nesse sistema legal. Essas normas definem a estrutura do Estado e os direitos fundamentais dos cidadãos. As principais características são a estabilidade, que seriam alterações que requerem um processo legislativo mais rigoroso, que seriam as emendas constitucionais. A supremacia, que é a segunda característica, onde nenhuma outra norma pode contrariá-la, sem que seja considerada inconstitucional. A abrangência impacta diretamente todas as formas de legislação e ação governamental. As infraconstitucionais são aquelas que estão abaixo da Constituição. Isso inclui as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Suas características são a hierarquia, onde subordinam-se diretamente à Constituição, a variedade, que abrange uma ampla gama de matérias, desde código tributário até as normas ambientais, que seria voltado para essa área da matéria, que seria a legislação ambiental. A flexibilidade, onde são mais fáceis de ser alteradas ou adaptadas do que a Constituição. Seria aquela primeira norma que eu apresentei. As normas infralegais são regulamentos, decretos, portarias e instruções normativas emitidas por autoridades do Poder Executivo, sendo assim para detalhar e facilitar a aplicação das leis infraconstitucionais. As características delas são autoridade, que é emitida por autoridades administrativas e não precisam passar pelo processo legislativo formal. A especificidade geralmente trata das questões técnicas ou administrações específicas. Já a dependência são totalmente dependentes das leis que regulamentam seu âmbito e escopo. Outro ponto importante é a diferenciação entre essas normas escritas e as não escritas, que tem a ver com a estrutura, as estruturas das normas das leis, no caso. Sendo as normas escritas, são aquelas que são inflexíveis, ou seja, aquilo que está escrito deve ser seguido.
Um exemplo dessa norma é a lei, que é um documento editado por uma autoridade competente e que veicula novas normas jurídicas. Já as normas não escritas também são chamadas de históricas, que são aquelas que evoluem de forma orgânica, refletindo tradições, costumes e valores ao longo do tempo. Elas são mais flexíveis e podem se adaptar às necessidades de uma sociedade. Elas são geralmente sem necessidade de emendas formais. Um exemplo dessas são os costumes, que é resultado da consciência coletiva de um grupo social. A estrutura da hierarquia de leis, ela se dá pela alguns pontos que seriam a Constituição Federal, que é a norma suprema do país, como eu já disse anteriormente, as leis complementares, que são aquelas normas que complementam a Constituição, seriam as normas das normas constitucionais, as leis ordinárias, que são as normas que regulam questões gerais, elas estão dentro, então, daquela parte das normas infraconstitucionais, essas leis ordinárias. As medidas provisórias também são dentro das infraconstitucionais, que são as normas que regulam questões gerais. As medidas nas leis ordinárias, no caso. As medidas provisórias são as normas com força de lei criadas pelo Executivo. Já os decretos e regulamentos, que são normas infralegais, são as normas que detalham e regulamentam leis. As resoluções e portarias são normas de caráter administrativo. Também alguns princípios da hierarquia, que seriam o princípio da supremacia da Constituição, que seria o quê? Como a Constituição se sobrepõe às outras normas, como eu disse, aquela norma constitucional, no caso, ela está acima dessas outras leis, que seria, como eu disse, as leis ordinárias, medidas provisórias, estão, no caso, abaixo das normas constitucionais. E o princípio da legalidade, que é a importância de seguir essa hierarquia para validar as normas, que seria o quê? Aquelas normas de menor poder, de maior poder, estarem no alto da pirâmide, como eu disse, seguindo aquele modelo da pirâmide de aquela pirâmide de Kelsen, onde teria o maior poder das normas constitucionais e por baixo seriam as normas infralegais. Também teria os conflitos normativos, que é como resolver esses conflitos entre normas de diferentes níveis. Para resolver esses conflitos, pode-se utilizar o princípio lex superior, que estabelece que a norma de nível mais alto tem preferência sobre a de nível mais baixo, como eu disse. Também alguns exemplos de aplicação de hierarquia na resolução desses conflitos. Seria no poder legislativo, onde pode editar uma terceira norma que indique qual das duas normas em conflito deve ser aplicada. Já no poder judiciário, pode adotar uma das duas normas de acordo com o princípio máximo da justiça, onde o juiz deve considerar a sua convicção e aplicar os artigos 4 e 5 da Lei de Introdução ao Código Civil. Também há algumas exceções na hierarquia, que seriam as normas infraconstitucionais, podendo ter efeitos superiores. No caso, elas têm efeitos superiores somente em relação às normas infralegais, como eu disse. Mas elas não seguem uma hierarquia tradicional, no caso aqui. Pela regra, as normas constitucionais seriam as que têm maior valor aqui no Brasil, né? Seguindo aquela pirâmide. E também temos a importância dessa hierarquia, que seria o quê? Garantir essa segurança jurídica e a previsibilidade, porque você vai saber que elas estão sendo adotadas de forma igualitária, já que elas vão estar sempre seguindo essa ordem das de maior valor para menor valor, e onde elas são feitas, no caso, se vai ser feita no executivo ou tem que passar por uma regulamentação antes de ser adotada.
essas leis. Ela também é a proteção dos direitos fundamentais e da democracia, feito pelos políticos, né, no caso, ou que fazem parte do executivo do país, poder executivo e judiciário do país, onde eles vão estar levando em conta as necessidades dos cidadãos, seguindo essa ordem de poder. Aqui também fazendo a conclusão, onde seria recapitular essa importância, né, da hierarquia nas leis do ordenamento jurídico. Seria a obediência, por exemplo, da lei da nova legislação ambiental, onde ela entraria na parte de normas infraconstitucionais, né? Já que ela não tem tanto poder quanto as normas constitucionais. E seguindo isso, é importante refletir sobre essa estrutura, como ela é importante para o Estado de Direito aqui no Brasil. Também é necessário lembrar de alguns exemplos dessa hierarquia de leis, onde seria a emenda da Constituição, que ela é uma modificação da Constituição que deve ser aprovada 3 a 5 das duas casas do Congresso em 2 turnos. Outro exemplo também é a lei complementar, que é por essa definida contra as matérias, onde requer a maioria dos votos nas 2 casas do Congresso para ser aprovada. A lei ordinária, que diz respeito à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. A medida provisória, como eu já disse, a lei delegada, que é elaborada pelo presidente a partir de uma delegação específica do Congresso, mas não pode legislar sobre atos de competência do Congresso de cada casa. O decreto legislativo é de competência exclusiva do Congresso Nacional. Ela não necessita de uma sanção presidencial. Essa resolução também é privativa do Congresso ou de cada casa isoladamente, por exemplo, a suspensão de lei declarada inconstitucional. Outro exemplo seria a resolução, que é o ato legislativo de conteúdo concreto, de efeitos internos, que é a forma que revestem determinadas deliberações da Assembleia da República. Elas não estão sujeitas à promulgação e também não são sujeitas a um controle preventivo da constitucionalidade, exceto aquelas que aprovem acordos internacionais. O decreto, no sistema jurídico brasileiro, eles são atos administrativos dos chefes de poder executivo, que seriam os presidentes, governadores e prefeitos, e ele é usualmente usado pelo chefe do poder para fazer nomeações e regulamentar leis, como para dar cumprimento efetivo. O decreto-lei, ele é um decreto emanado do Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo, que tem força de lei. Eles são uma ferramenta para dar imediata efetividade a um desejo político da administração. Assim, recapitulando e concluindo, a hierarquia das leis brasileiras segue a pirâmide, onde do topo para o fim seria a ordem da Constituição, a emenda constitucional, a lei complementar, a lei ordinária, o decreto governamental, os atos normativos e as portarias e resoluções. Essas seriam aquelas normas infraconstitucionais, ou seja, seguindo sempre das normas constitucionais, que são aquelas que têm maior valor em relação às outras, evitando assim problemas entre os poderes executivo e judiciário, seguindo assim sempre essa mesma ordem para todas as decisões que vão ser tomadas nesse âmbito. Essa aqui é a minha referência bibliográfica e foi essa a minha apresentação.